leitores, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz e você está no Beco dos Livros. Não sei se vocês conseguiram reparar na minha camiseta, mas pela camiseta já dá pra saber sobre quem eu vou falar hoje, né? Hoje eu vou falar um pouco do livro Sobre a Escrita. Sobre a escrita eu não tenho como resenhar ele pra vocês porque não é um livro de história assim. Então eu vou falar mais ou menos um pouco sobre o livro pra vocês. Sobre a Escrita, nada mais, nada menos, é um livro de Stephen King que foi escrito pra... É como se fosse uma biografia dele para ajudar os novos escritores. O livro é dividido em algumas partes. Stephen começa com um capítulo falando sobre o currículo dele, mas ele não é um currículo normal. O currículo dele são fatos que aconteceram durante a vida dele para que ele pudesse se tornar um escritor. No livro ele logo começa contando sobre a sua banda de rock, da qual fazia parte até 2012. Agradecendo em especial Amy Tan, que foi uma das escritoras que inspirou ele a escrever Sobre a Escrita. King diz também nesse livro que ele opta por fazer um livro mais curto e sem baboseiras do que fazer aqueles livros longos de autoajuda, e encher de coisas que não vão fazer diferença na hora de o leitor ler o livro. Então nessa parte do currículo ele conta fatos que aconteceram como o irmão dele no telhado, a sua babá bipolar, conta que gostava de quadrinhos na infância, que começou a desenhar quadrinhos, deu para sua mãe ver os seus quadrinhos. Sua mãe perguntou se ele tinha criado os quadrinhos sozinho. Ele falou que não, que copiou de uma revista. Aí sua mãe falou assim, então joga essa revista fora porque você tem muito mais capacidade do que essa revista. Então aí ele começou a criar seus próprios quadrinhos, vendia até para a própria mãe por cerca de 25 centavos cada historinha. Ele conta também um dos fatos marcantes da vida dele, que foi quando ele tinha 6 anos e teve uma infecção no ouvido. E aí ele conta de como ele foi para o médico e o médico teve que fazer uma punção no ouvido dele. A parte legal desse livro é que ele conta todos esses fatos trágicos de maneira muito divertida, assim, uma ironia que quem conhece o Stephen tem. Então eu achei muito engraçada essa primeira parte do currículo, assim, eu ri muito, foi um dos livros que eu mais ri durante esse ano, assim. Não sei se chega a ser maldade minha rir das histórias, assim, mas eu achei muito engraçado. Ele conta uma parte que ele saiu para se aventurar com o irmão dele e nisso, no meio do mato, deu vontade dele cagar. E ele queria porque queria ir embora para casa, o irmão dele fez ele cagar no meio do mato. Nisso ele se limpou com uma folha lá que deu alergia nele. E aí ele começou a se coçar, teve que ir para casa, deu uma alergia que ele ficou inteiro vermelho, inteiro se coçando. Então, ele conta esses fatos assim de forma muito engraçada, que realmente me prendeu na leitura assim de uma forma que eu não conseguia parar de ler. Depois dos fatos da infância, ele também conta como ele conheceu sua esposa, como ele teve seus filhos, a doença da sua mãe, os empregos fora da escrita, como sua mulher o apoia, entre outras coisas que ele decidiu colocar nessa escrita do currículo dele, fatos que ele acha que realmente foram importantes para que ele se tornasse um escritor. No segundo capítulo ele fala um pouco do que é a escrita. Ele consegue detalhar assim de uma forma, como que eu posso dizer para vocês, a conectividade que tem entre o escritor e o leitor, uma coisa quase psíquica. Ele consegue colocar em palavras essas coisas assim que são muito bacanas e realmente, se você parar para pensar, tudo que ele falou é realmente verdade. No terceiro capítulo, ele fala das suas caixas de ferramenta. Ele até compara o trabalho do escritor com o trabalho de marcenaria do vô dele, que cada um tem a ferramenta e tem que saber usar essas ferramentas. Ele conta que todos nós temos essas ferramentas. Cada um tem as suas ferramentas diferentes e cada um sabe o modo de usar as suas ferramentas. Ele ainda diz uma frase assim: é como a puta disse ao marinheiro, não é o que você tem, é como você usa. Então, isso deixa claro assim que não importa o que você tem de bagagem para escrever um livro, o que importa é a maneira como você coloca toda aquela sua bagagem na sua escrita. E enfim, no quarto capítulo ele chega no Sobre a Escrita. Ele fala sobre os críticos, aqueles que realmente querem te derrubar e aqueles que querem te apoiar. Conta que o seu maior crítico é a sua própria esposa, é ela que lê toda vez o primeiro exemplar, é ela que vai dar o aval, se foi bom, se foi ruim, se tem que mudar algo. Sempre ele conta que a sua mulher é a sua principal apoiadora. Ele conta a importância de ser um bom leitor,
segundo King, ele lê cerca de 70 livros por ano. Ele também lê audiobooks. Às vezes a pessoa fala ouvir audiobooks, mas ele fala mesmo que ele lê audiobooks. Então, enquanto ele está almoçando, ele lê, no carro ele coloca para ouvir. Ele fala que em qualquer lugar que ele vai do mundo, assim, ele sempre está levando um livro. Para qualquer filho ele leva um livro. Ou então nas suas caminhadas de manhã, ele costuma colocar fone de ouvido e ir ouvindo um livro. Então ele fala que para ele é sempre bom, quanto maior a quantidade de livros que ele lê, claro, nem todos são bons, mas ele deixa claro que também, até os livros mais ruins, se pode aprender alguma coisa. E é muito interessante que nessa hora ele passa um exercício para despertar a criatividade do escritor. Ele relata uns fatos e pede de forma de exercício para que o escritor escreva sobre esse fato que ele está passando. Ele fala de como escrever do modo clichê, de como usar o clichê sem ser clichê, fala de mercado de trabalho, fala dos agentes também, como é difícil conseguir um bom agente, ou também dá dicas de como conseguir um bom agente de forma fácil. E é isso, no quarto capítulo ele fala basicamente isso. Depois que ele acaba o Sob a Escrita, ele entra num capítulo que ele conta detalhadamente o acidente que ele sofreu em 1999, como isso afetou a carreira dele e como realmente foi esse acidente e o pós-acidente, tudo que ele sentiu, tudo que ele sofreu e como foi a sua recuperação. Um fato interessante que eu anotei aqui foi que um ano depois desse acidente, o senhor que atropelou ele foi encontrado morto. Então, ele não foi condenado, porque não deu tempo de ter o julgamento dele, e ele foi encontrado morto em sua casa. Então, na minha cabeça, assim, não sei se na de vocês também, pode ter uma relação aí, não que King tenha matado ele, mas, sei lá, vai que foi algum fã desesperado, assim, e acabou, né? Então, pode ser. E no último capítulo, assim, ele revela um texto dele, a sua primeira escrita, que ele chama de Porta Fechada, onde ele pega e escreve a primeira vez e ele revela assim umas 5 páginas do que ele escreveu. E depois ele revela a correção, que ele chama de Porta Aberta, quando ele dá um tempo, quando ele sai para respirar, abre a porta do seu escritório e começa a revisar esse texto. Então ele mostra todas as correções que ele fez e mostra o porquê ele fez essas correções. E para encerrar o livro, ele montou uma lista com mais de 80 livros que ele já leu e livros que ele indica para todo mundo ler, principalmente os escritores, tanto os que estão começando, quanto os que já escrevem há algum tempo. Então o livro sobre a escrita é basicamente isso. Não é um livro só para escritores, é um livro para qualquer pessoa, porque assim, se você gosta 10% de King e você lê esse livro, você passa a gostar 90%, porque você vê que, tipo, a vida dele já é um conto, assim, já é fantástica, assim, já dá um livro a vida dele, tanto é que ele tem uma biografia, mas não dessa maneira de biografia. Se ele fosse um personagem assim, é fantástico, é fantástico. Leiam que você, de 10%, vai passar a gostar dele 90%. E se você não gosta dele, vai passar a gostar depois desse livro, porque realmente é fantástico. Ele conta de como ele teve a ideia de escrever Carrie a Estranha, que foi o seu primeiro sucesso, aí, seu primeiro romance. Ele conta também de Misery, ele conta de fatos de como ele se enfiou nas drogas, como ele fez para sair das drogas. É incrível, é um livro incrível que eu recomendo muito vocês lerem. E é isso, a nossa resenha foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o curtir aí, se inscreva no canal, compartilhe, e é isso. Eu queria agradecer também nesse vídeo ao Alan, que confeccionou essa camisa. Essa camisa, gente, ela não foi estampada, não mandei fazer assim em uma fábrica, nada. O Alan, ele pintou essa camisa à mão, assim, com alguns detalhes com palito de dente, assim, de forma fantástica. Eu achei muito brilhante o trabalho do Alan, assim, eu queria agradecer ele de coração mesmo. E é isso, gente. Um abraço. Essa aqui eu acho que é a última versão que saiu em capa mole. Dentro dela veio